começou a se falar muito nos Estados Unidos sobre essa questão da regulamentação do DeepSeek, né? Que é uma coisa que eu acho que é meio análoga à regulamentação do TikTok, que é tipo assim, se descobriu, né, que essas empresas de IA, elas estão usando nossos dados agora. Se descobriu que essas empresas de IA talvez tenha coisas perigosas que esses modelos podem estar entregando de informação para a população. Na realidade, não se descobriu agora, né, pessoal? O canal tem 2 anos e a gente meio que está trazendo essas preocupações aqui para vocês dia sim, dia não. Inclusive, eu agradeço, teve um comentário bem interessante que foi colocado no vídeo da DeepSeek, que é uma pessoa dizendo: eu achei bastante positiva, né, a cobertura que está fazendo daqui, mas essa questão dos problemas todos que geralmente se fala da IA, do custo para o meio ambiente, da segurança dos modelos, da automação dos trabalhos, não é uma preocupação mais com esse modelo aberto, e na real, tipo, sabe? É uma preocupação, até no final do vídeo eu falo, eu acho que isso na realidade vai acelerar o campo da IA, porém, né, o que deixa a gente um pouco animado é aquela questão da OpenAI. Quando a missão da OpenAI era a inteligência artificial aberta para todo mundo, para beneficiar toda a humanidade, se eles estavam mentindo lá no início, que é possível, sabe? Pelo menos o discurso era o que, não, tudo que a gente vai fazer vai ser aberto, vai beneficiar todo mundo, vocês vão ter isso. E a DeepSeek meio que retomou um pouco isso, tipo, olha, legal, é uma IA que a gente pode rodar em casa, é uma IA, né, que a gente pode fazer os outros modelos baseados nisso, que é uma coisa que a gente já tinha perdido a esperança que as empresas dos Estados Unidos iam fazer. Mas então, tô trazendo esse paralelo, por quê? Porque esse senador dos Estados Unidos propôs uma lei de regulamentação da DeepSeek. E é uma das leis mais absurdas e dracônicas de todas. E eu vou ler o artigozinho da 404 Media traduzido para português aqui para vocês, porque se vocês não ouviram isso, é top, é engraçado. Então, olha só, o senador Hawley propõe pena de prisão para pessoas que baixem o DeepSeek. O senador republicano do Missouri, Josh Hawley, apresentou um novo projeto de lei que tornaria ilegal importar ou exportar produtos de inteligência artificial de e para a China, o que significa que alguém que intencionalmente baixar um modelo de IA desenvolvido na China, como o agora imensamente popular DeepSeek, poderá pegar até 20 anos de prisão, uma multa de $1 milhão ou ambos, caso tal lei seja aprovada. Tá bom pra vocês? Aí o pessoal tava reclamando do Xandão, inclusive eu, né? Quando o Xandão disse assim, porra, não pode usar VPN pra acessar o Twitter, a multa será de $50 mil, era isso? Vacilou, Xandão, bobajada. Eu sou a favor de tu fechar o Twitter, mas isso é uma baita bobajada, ok? Só que daí os Estados Unidos tudo é maior lá, né? Tudo vem assim numa outra intensidade. Kevin Bankston, consultor sênior em governança de IA no Center for Democracy and Technology, disse à 404 Media que um amplo ataque à própria ideia de diálogo científico e troca de tecnologia com a China em torno da IA, com penalidades potencialmente ruinosas para pesquisadores e usuários de IA, implicações profundamente preocupantes para o futuro da expressão online e da liberdade de investigação científica. Meio óbvio, né? Mas, enfim. Alguém precisava dizer. Hawley apresentou a legislação intitulada Lei de Desacoplamento das Capacidades de Inteligência Artificial da América da China, na quarta-feira da semana passada. Cada dólar e giga de dados que fluem para a IA chinesa são dólares e dados que, em última análise, serão usados contra os Estados Unidos. Nossa, como eles são otimistas, tá ligado? Eu queria muito que fosse verdade isso. Disse o senador Hawley em uma declaração. A América não pode se dar ao luxo de empoderar nosso maior adversário às custas da nossa própria força. Garantir a superioridade econômica americana significa cortar a China da engenhosidade americana, ingenuity, né? Engenhosidade tá certo, acho, né? Americana, e interromper o subsídio à inovação do Partido Comunista Chinês. E vocês vão lembrar que eu já previ que esse tipo de coisa ia começar. Claro, é um senador bobão, que nem a gente tem um monte de senador e político bobão propondo uma lei boboca, mas eu já previ isso aqui, que os Estados Unidos vai começar a dizer assim, ó, não é uma questão de a China bloquear nossas coisas, nós vamos bloquear a China. Como é que os caras querem criar produto que os americanos estão querendo usar? Como assim? A declaração de Hawley diz explicitamente que ele introduziu a legislação por causa do lançamento do DeepSeek, um modelo avançado de IA que é competitivo com seus equivalentes americanos e que seus desenvolvedores alegaram ter sido feito por uma fração do custo e sem acesso a tantos avançados chips, embora essas alegações não sejam verificadas. É verdade que não são verificadas mesmo. A declaração de Hawley chamou o DeepSeek de um modelo de IA de coleta de dados a baixo custo que despertou preocupação internacional e fez as ações de tecnologia americana dispensarem. É porque o modelo coleta dados que as ações americanas devem ter despencado, né? A gente já fala isso direto, mas se vocês quiserem uma recomendação de vídeo, é o vídeo sobre as empresas de propaganda no Android e iOS
que montam nossos perfis com dados, pegam vários dados de geolocalização nossa, de hábitos durante o nosso dia, montam pacotinhos desses dados e vendem para outras empresas que fazem propaganda, que tem todos os outros tipos de produto, inclusive para o próprio governo dos Estados Unidos, para o governo da China, se quiser, tá ligado? Isso seria uma coleta de dados indiscriminada mesmo, isso é um risco mesmo, mas isso é o modelo de negócio de todas as empresas de computação dos Estados Unidos e acontece de boas. Mas a IA chinesa, que é um negócio que é um paper, mais os pesos abertos, tá? Um paper explicando como foi feita, mais os pesos abertos, isso tá roubando teus dados. Eu queria até explicar para vocês, pessoal. Quando a gente diz que o modelo é aberto, ok? O modelo desse tipo de IA generativa, que é feita com esses modelos de linguagem, ele é literalmente, tá? Um monte de números, que é os pesos do modelo que a gente chama. E esses números todos, eles representam a frequência de palavras, a maneira que o modelo faz o cálculo lá para ele gerar aqueles textos, tá? Então, quando você roda um modelo chinês, que inclusive vocês podem fazer com o Ollama, que é um software que não foi feito pela China, não foi feito pela DeepSeek, foi feito por engenheiros do Facebook, da Meta, tá? Vocês podem ir no Ollama, vocês podem baixar o DeepSeek, que é essa lista de números, e daí ele rodar no teu computador é uma multiplicação de matrizes, tá ligado? Quem fez matemática na faculdade, engenharia, e fez aquelas desgraças lá de inverte a matriz e faz um número vezes outro, não sei o quê, ele faz isso com uma matriz de bilhões de números várias vezes. Isso é o que é o modelo rodar no teu computador, beleza? Então, se as pessoas dizem que rodar o modelo no teu computador, rodar no servidor da China, beleza, teus dados estão indo pra China. Aí é outra coisa. Mas rodar o modelo no teu computador é só rodar um cálculo matemático. Não tem backdoor no modelo nesse sentido, sabe? O código que roda o modelo não foi feito por engenheiros chineses. Os chineses só te deram uma lista de números que tu vai multiplicar no teu computador, ok? Então, se as pessoas, sabendo disso, mesmo assim dizem, não, mas esse modelo tá roubando todos os teus dados, de duas uma, ou elas querem enganar pra basicamente fazer as pessoas perderem o interesse nesse modelo e em todos os modelos abertos na realidade, por uma questão, né, de competição do seu país com a China, de competição da sua empresa, ou as pessoas estão só sendo racistas, xenófobas. E isso é o que eu mais tenho visto nas pessoas nesse tipo de comentário, dizendo coisa do tipo, é óbvio que o modelo da China, ele não pode ser melhor. Óbvio que o modelo da China tem todos esses problemas. Óbvio que o modelo da China te espiona. Cara, pelo amor de Deus, sabe? É uma lista de números. É uma lista de números e às vezes pode ser se fazer de sonso para benefício, que nem os Estados Unidos está se fazendo das empresas, mas pode ser simplesmente orientalismo, pode ser xenofobia. A declaração de Hawley diz que o objetivo do projeto de lei é proibir a importação ou exportação para a China de tecnologia de inteligência artificial, proibir empresas americanas de conduzir pesquisas de IA na China ou em cooperação com empresas chinesas e proibir empresas americanas de investir dinheiro no desenvolvimento de IA chinesa. Olha, eu não sei se elas estavam fazendo muito disso já mesmo, né? Mas, assim, eu acho que os Estados Unidos podem perder muito com isso, né? Óbvio, os acadêmicos começaram a notar, tipo, porra, sabe? Que merda de país eco-fascista, né? Que eu fui me meter, estou falando dos Estados Unidos. Mas que nem a gente comentou quando a gente estava falando da DeepSeek. Os Estados Unidos tentou impedir o desenvolvimento dos seus competidores, como a China, limitando a exportação das placas de vídeo que são necessárias para fazer essas computações de maior intensidade que o treinamento dos modelos necessita. E daí, por meio disso, né, por causa dessa necessidade, aí, a criatividade dos engenheiros chineses que criaram isso acabou inventando maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, que inclusive até são mais otimizadas. Então, cortar a cooperação pode ser um caso muito parecido com o que fizeram com o Linux, tirando os russos do Linux, outro vídeo aqui no canal. Pode ser um caso que só eles estão se prejudicando, sabe? Porque tem engenheiros muito foda na China, a gente sempre fala disso. A nossa mídia não repercute quase nada do que a China faz de engenharia como bom. Tem uma barreira da linguagem também, que é muito foda, a gente não consegue ler direito os artigos dele, às vezes artigos chineses vêm com o inglês meio quebrado aqui e as pessoas não citam eles, mas enfim, pessoal, bobajada. A gente sabe que é bobajada, mas eu tô trazendo isso aqui só pra gente ver o desespero dos Estados Unidos, né, o esperneio. O projeto de lei de Hawley e seus objetivos foram cobertos de forma crédula na fake news, eu quase falei, na Fox News,
Mas mesmo que você ache que os objetivos do projeto de lei valem a pena perseguir, a linguagem real do projeto de lei é ampla e distópica. Ao contrário dos legisladores que espalharam medo sobre o TikTok e queriam proibi-lo, o projeto de lei de Hawley criminalizaria a atividade de usuários comuns, milhões dos quais baixaram o DeepSeek recentemente, tornando um dos aplicativos mais populares na Apple App Store. Especificamente, o projeto de lei proíbe a importação para os Estados Unidos de inteligência artificial ou tecnologia de inteligência artificial generativa ou propriedade intelectual desenvolvida ou produzida na República Popular da China. Aqueles que violarem isso estarão sujeitos às penalidades criminais estabelecidas da blá blá blá. Acho que é engraçado porque tem muita coisa de Vocaloid feita na China, muita coisa de deepfake de voz, de música, muita coisa de imagem, todos aqueles bonequinhos de anime lá pra streamer, tem muito chinês que faz essas coisas, tá ligado? Outro dia eu tava procurando um negócio da IA de transcrição de texto e era um desenvolvedor chinês que tinha feito o repositório, tá ligado? Então, assim, bem pouco distópico isso daí. Essa lei estabelece uma pessoa que intencionalmente tentar cometer ou intencionalmente conspirar para cometer ou auxiliar e ser cúmplice na prática de um ato ilícito descrito na subseção A será multada em não mais que $1 milhão. Obrigado. No caso do indivíduo, será presa por não mais que 20 anos, vamos. Mas tá tranquilo, então no máximo $1 milhão e 20 anos, tá tranquilo. O Bankston, do Centro para a Democracia e Tecnologia, me disse que está cético quanto à existência de processos criminais fortes contra alguém que baixou involuntariamente um aplicativo como a DeepSeek, porque a legislação específica que a conduta de uma pessoa deve ser intencional para a imposição da penalidade criminais, o projeto de lei ainda é preocupadamente amplo. É tipo assim, tu não sabia. Se tu botou no Twitter, sabe? Lembra quando o pessoal tava dizendo, Xandão, eu estou com VPN no Twitter, venha me multar. Daí se tu disse assim, baixei a DeepSeek, tá muito legal, esses chineses, eles sabem fazer IA. Multado, $1 milhão, 20 anos, cadeia. Parece que poderia ser aplicado a alguém que baixou a DeepSeek sabendo que era da China e sim, a pena criminal para isso, segundo essa proposta, seria de até $1 milhão ou 20 anos de prisão e também penalidades civis que podem exigir menos provas do estado de espírito e pode até atingir um mero importador acidental do modelo chinês. Eu não vou continuar aqui porque é bobajada, provavelmente eles não vão importar isso, tá? Mas vocês viram o que eles sentiram, tá ligado? Galvão, fala, Tino, sentiu, tá ligado? E daí eu tenho essa outra notícia aqui que fala do bloqueio da DeepSeek na Itália, que é basicamente assim, em resumo, a Itália disse, eles estão usando nossos dados, eles não tem como nos comprovar que estão seguindo a legislação da Europa, e no caso eles estão falando do aplicativo e do site que está hospedado na China, então a gente vai bloquear. Isso aqui é a mesma coisa que eles fizeram com o ChatGPT há 2 anos atrás, tá? Então não é muita coisa isso aqui, tá? Muito tá se falando, eu acho, para o pessoal dizer hahaha, DeepSeek está sendo bloqueada e todo mundo sabe, mas eu não sei se isso é uma grande coisa. E daí outra coisa que eu vi sobre isso também o Fantástico fez uma matéria sobre a DeepSeek, vocês viram isso? Que, enfim, eu acho que não foi nada demais, foi meio que uma bobajada. Eles disseram assim, eu vou pedir pro Drauzio Varela perguntar pra DeepSeek fazer um negócio e o ChatGPT fazer um negócio, e daí o Drauzio Varela disse, realmente, ele imprimiu um negócio, tá ligado? Coitadinho do Drauzio Varela. Realmente, essa IA imprimiu um negócio, sabe? O Fantástico falou isso. Mas não tava tão ruim a reportagem que eles fizeram da DeepSeek, porque eles, por exemplo, explicaram direitinho esse negócio que eu tô tentando dizer pra vocês, que o modelo aberto não pode ser um negócio que rouba os teus dados, tá ligado? Então, não tava de todo ruim. Mas eu vi essa notícia da Folha de São Paulo aqui, parece os bolsonaristas dizendo, né? A Falha de São Paulo... que é assim, DeepSeek capta dados sensíveis, não permite exclusão e já teve vazamentos, entenda riscos, tá? E daí parece só um negócio assim, pessoal, tenham medo da tecnologia chinesa, tá ligado? E esse negócio dos vazamentos rolou mesmo também, eles sofreram um hack, né, um ataque na infraestrutura deles, e daí vazaram dados de prompts, de contas que tinham sido criadas lá, mas enfim, de novo, assim, é uma coisa que é meio que normal, mas acho que nesse interesse todo, que essa IA aqui está sendo tão falada, né, tem todo esse interesse econômico, isso aí acabou virando uma grande notícia que, tipo, até a Folha tá dizendo, vocês viram que vazou as coisas da DeepSeek, e eu acho que é meio normal, porque provavelmente essa empresa lá chinesa que desenvolveu isso não estava esperando que o negócio ia ser tão bombado, assim, tão revolucionário, né, ia ter um interesse tão grande. Então, até quando teve o DDoS que eu estava falando para vocês, eu disse isso pode ser só o grande interesse que eles estão tendo, né. Depois teve essa análise de que seria um ataque vindo dos Estados Unidos, vindo do Reino Unido atrás, né. Então, isso aqui é basicamente tudo que eu li sobre o DeepSeek nos últimos dias, não ficou tão organizado quanto eu gostaria, mas uma coisa engraçada, eu devia ter tirado uma foto pra vocês, tá? Mas é bem divertido, eu rodei ela no meu computador,
Eu tô pensando em fazer um videozinho que vai ser só tipo um tutorialzinho de como rodar usando o software livre lá, baixar o modelo e tal. Quem sabe usar o Ollama, vocês já podem só baixar o modelo e já sair usando ele no computador. E eu vou fazer um tutorialzinho de como baixar ele e usar o Open Web UI pra te dar um chat igual do chat GPT com ela no teu computador, né? E daí eu tava tentando fazer aquele negócio que todo mundo tava falando, ele não fala da Praça de Tiananmen, ele não fala que a China é uma ditadura, ele não fala não sei o quê. E, tipo, a conversa que eu tava tentando ter com ele, assim, claramente ele fala de todos esses tópicos. Ele parece ter alguns caminhos que ele cai às vezes, e, por exemplo, eu perguntei pra ele uma coisa, tipo, você consideraria a China uma ditadura? E daí a resposta dele foi algo do tipo assim, olha, se tu pegar como os Estados Unidos considera a ditadura, talvez a gente poderia dizer que mas o Partido Comunista Chinês não considera que tá aqui a visão do Partido Comunista Chinês. E daí eu tava assim, mas me explica como é que poderia ser uma ditadura se fosse um americano explicando. Daí ela pegou e fez todo um raciocínio e me explicou. Eu tive assim, e os Estados Unidos, você considera uma democracia? Daí eles, tipo, por essas coisas aqui mas tem esses aspectos que não são aspectos de democracia. E daí, nesse contexto, eu pedi pra ela falar uma coisa que foi muito interessante. Eu disse assim, olha, os Estados Unidos baniu o TikTok, né? Inclusive, ela sabe disso, porque tem várias notícias dentro, provavelmente material, né? Como é que tu me explicaria isso no contexto de uma ditadura ou censura e tal? E daí é muito legal que ela faz o raciocínio, se vocês já viram, né? E o raciocínio dela é bem engraçado, porque assim, olha, eu tô vendo aqui que a lei que foi banida é uma lei que na realidade tem a ver com proteção de conteúdos de usuários nas redes sociais. Mas como seria possível os Estados Unidos banir o acesso ao TikTok por essa lei que não diz isso? Devem haver outros motivos. Será que são motivos geopolíticos ou das empresas dos Estados Unidos querendo competir contra o TikTok? Isso pode ser um dos motivos. E daí, isso é o raciocínio dela, né? E daí depois ela diz, olha, foi banido por causa dessa lei e tal, mas pode ter esses outros motivos aqui, motivos geopolíticos, motivos de competição com as empresas dos Estados Unidos, motivos de segurança nacional, ele fala tudo. Então eu achei muito top, achei engraçado. E eu tava rodando no meu laptop, tá? Que nem tinha placa de vídeo. E daí dá pra ver a questão da velocidade, porque sem nenhuma placa de vídeo ainda é factível, mas as respostas demoram tipo de 2 a 5 minutos, sabe? E esse modelo ele demora bastante quando tu não tem o processamento, porque ele faz toda a questão do raciocínio, ele gera uma conversinha entre ele e tal, mas é muito divertido, eu recomendo. Enfim, é muito legal ver a IA pensando desse jeito, é uma coisa que a O1 do ChatGPT ela faz também, mas se eu não me engano, quando lançou, tu não conseguia ver o pensamento. Então ela só ficava um tempinho assim, dizendo, tô pensando, e daí ela te explicava, né, o que aconteceu. Agora dá pra tu ver a do OpenAI também, não sei quando eles começaram a fazer isso. Mas enfim, é isso sobre a DeepSeek aqui. Tentei farmar um conteúdinho, sabe? Deixem o like, né? Quem não sabe, quem chegou depois, a gente tem um apoia-se do canal agora, e inclusive tentar explicar pra vocês. Eu não gosto de fechar nenhum conteúdo que a gente faz aqui e tentar vender outras coisas pra vocês e tal. Então, por exemplo, as pessoas perguntam, onde é que vai ficar as lives? Eu deixo as lives aqui. Aí depois a gente edita melhor, larga como cortes no canal, a gente, tipo, gera outros conteúdos e coisas a partir disso. Se vocês gostam desse conteúdo, se vocês vêm e querem contribuir de alguma maneira para que a gente bote os roteiros lá no site, para que a gente deixe tudo sempre aberto, se vocês puderem, quiserem, contribuam pro Apoia-se. Que se a gente conseguir uma fonte de renda, assim, um pouquinho mais confiável todo mês, a gente pode fazer mais coisas aqui, beleza? Xeon de 500 núcleos deve rodar bem, mas é melhor ter placa de vídeo. Eu acho que é melhor ter placa de vídeo. Eu ainda não rodei no computador esse que eu tô fazendo live, que tem uma placa de vídeo, só que não é da NVIDIA, e daí eu não sei como é que roda direito esse modelo.